Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de cenário político, da pesquisa Datafolha. Eu converso com o Fábio Zambelli, que é vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Fábio Zambelli, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, e vamos falar da Datafolha, não é? Nós tivemos hoje a primeira pesquisa que foi feita integralmente depois daquele último debate que chegamos ao extremo aí de agressão física entre os assessores dos candidatos, mas teve a expulsão de Pablo Marçal quase no encerramento, Ricardo Nunes com 27% intenções de voto, não houve alteração. Guilherme Boulos passou de 26 para 25, Pablo Marçal tinha 19, subiu para 21. No extremo se chegou a empate técnico, né, entre o Boulos e o Marçal. Tem uma margem de erro de 2%, a Tabata Amaral tem 9% de intenção de votos, o Datena 6%. Eu queria saber como você avalia isso. O eleitorado já não se sensibiliza mais com a agressividade, isso não interfere? Ou o Pablo Marçal conseguiu convencer com um debate anterior em que ele quis assumir uma postura de gestor, pediu desculpa por palhaçadas, segundo ele mesmo disse, tentou se aproximar das mulheres. O que você acha que está interferindo mais? Denise, a pesquisa nesse momento, há 10 dias do primeiro turno, ela é mais importante, como você mencionou, pelas curvas e pelas tendências do que pelos números absolutos. E o que essa pesquisa da Datafolha mostra é que a resiliência da candidatura de Pablo Marçal, mesmo em situações muito críticas e em tese, poderiam enfraquecer a sua candidatura. Esse cenário mostra que essa oscilação positiva dele de 2 pontos, depois de todos os episódios, é bom lembrar que desde o início da campanha na televisão, vem acontecendo uma campanha incessante de desconstrução da candidatura do Pablo Marçal, sobretudo no tempo de TV, pelos candidatos que são os seus oponentes nessa corrida eleitoral. E ele vem resistindo num patamar bastante perigoso, próximo dos 20 pontos, e essa pesquisa, essa oscilação na reta final da campanha, ela pode ser um indicativo de que existe uma nova pequena onda acontecendo na reta final. E isso preocupa muito as duas candidaturas que estão liderando a campanha, a candidatura do prefeito Ricardo Nunes e do deputado Guilherme Boulos. Como você mencionou, o eleitorado de Pablo Marçal me parece bastante blindado dessa tentativa de desconstrução da sua candidatura e também não me parece muito sensível a esses embates, essa agressividade da campanha. Até porque a rede social, o ambiente em que o Pablo Marçal é profissional, ele é um profissional, um comunicador profissional de redes sociais, ele costuma premiar esse confronto, essa agressividade que ele tem mostrado na campanha contra os seus adversários e também foi vítima, é bom lembrar, naquele episódio da TV Cultura. Então, o contexto dessas pesquisas mostra que Pablo Marçal, apesar dos ataques, apesar da desconstrução da sua figura, sem apoio de partidos, sem tempo de televisão, está conseguindo, na arena digital, controlar a narrativa da campanha eleitoral. Isso é muito importante, faltando 10 dias, porque nesse momento o eleitor ainda está formando o seu juízo definitivo sobre os candidatos. Se a gente for olhar a Datafolha hoje, mostra que quase 1/3 dos eleitores na pesquisa espontânea ainda não tem candidato. Então existe um mercado de votos para ser disputado nessa reta final. Porque quando a gente pega na espontânea, o Boulos está liderando com 21%, mas caiu um pouco, ele estava com 23%, o Nunes tem 16%, Marçal 16%, e aí tem 28% que não sabe dizer. Não é? Então, não tem o nome fixo na cabeça. Seria alguém que está disposto ainda a escolher? Sim, existe um mercado de eleitores ali ainda indeciso, mas mais do que isso, o candidato Guilherme Boulos, que embora as pesquisas recentes tenham desanimado um pouco a sua campanha, porque ele não consegue ali decolar, ele parou num patamar de 25 pontos mais ou menos, ainda disputando a liderança com o Ricardo Nunes, ele, na minha avaliação, tem um mercado de votos à sua disposição maior para conquistar. Ele pode chegar aos 30 pontos. Se a gente for somar os votos do PT e do PSOL na campanha de 2020, são 30 pontos. Então, ele está com 25, ele pode chegar aos 30. Já entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, a situação é mais dramática, porque eles disputam basicamente o mesmo mercado de eleitores, do centro para a direita. Então, para um crescer, o outro precisa cair. Essa que eu acho que vai ser a principal disputa nesses próximos dias, a disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal pelo eleitorado do centro para a direita. E nesse campo é bom lembrar, Denise, que a partir de quinta-feira, quando termina a propaganda eleitoral de televisão, e também encerra-se ali aquele processo formal da campanha, o último debate na TV Globo, a arena digital passa a ser a arena principal do embate político.
E nesse campo, o Pablo Marçal tem mostrado muita força, né? Então a gente tem que ficar atento para esses últimos 3 dias da campanha. A gente brinca na cobertura política que são aqueles 3 dias meio de faroeste, terra sem lei, né? Os candidatos fazem tudo, até porque as punições vão acontecer só no segundo turno. Então esse período de quinta a domingo é o mais crítico nessa definição, nessa disputa pelos votos do campo do centro para a direita entre Ricardo Nunes, é bom que se diga, lidera as pesquisas, está bem sólido nesse patamar de 27, 28 pontos, que é confortável, mas havendo uma onda, uma mudança aí de placas tectônicas da política nessa última semana, ele pode chegar a uma situação de empate técnico na véspera da eleição. E aí seria muito difícil conter uma nova onda de reta final. Então, acho que a discussão nas campanhas hoje é a que ponto vai ser, qual é a intensidade dessa última onda que parece surgir na campanha de Pablo Marçal. E fica um pouco difícil prever quem que sairia dessa disputa dos 3, se houver um empate técnico mais aproximado, porque você falou que Ricardo Nunes divide o mesmo eleitorado de direita com o Pablo Marçal, mas Pablo Marçal tem feito um discurso colocando o Ricardo Nunes também como candidato de esquerda, e ele colocou no pacote, inclusive, o governador Tarcísio. Falou que haveria um complô de esquerda, ele coloca Datena, ele coloca Tabata Amaral, que seriam todas as forças contrárias a ele, que ele seria o grande representante de direita. Teve embates até com o Bolsonaro, que tentou ver quem que exatamente é o herdeiro de Bolsonaro nessa disputa pela direita, mas Boulos seria o representante de esquerda. Aí, do ponto de vista ideológico, como é que você vê a posição do eleitorado de São Paulo? Que teve alguns momentos, por exemplo, o próprio Boulos, ele cresceu muito na reta final, na outra disputa. Hoje, você acha que o embate maior no final seria entre Nunes e Marçal ou Marçal com Boulos? Acho que o candidato Guilherme Boulos teria dificuldade no segundo turno contra qualquer dos dois candidatos. Apesar das pesquisas mostrarem que ele é mais forte contra Pablo Marçal, acredito que se Marçal avançar para o segundo turno, também haverá uma situação de quase empate. O debate que se firmou na campanha até agora foi na conquista daqueles 55% dos eleitores que deram a vitória para Lula aqui na capital em 22. Então, criou-se uma ilusão no campo da esquerda de que rapidamente o Guilherme Boulos ia conquistar esse eleitorado. Não parece que isso vai acontecer, porque o figurino do candidato não ajuda. Um candidato que tem um teto, tem uma rejeição muito alta, né? Então, o campo da esquerda, somando as candidaturas do PT, do PSOL, e também podemos considerar que a Tabata no PSB, ela está no campo governista, no campo lulista, esse campo dificilmente vai repetir aquela performance dos 55 pontos do segundo turno de 2022 por causa do figurino do candidato. Então, havendo um segundo turno e Boulos estando presente, é muito desafiador o quadro para ele. O prefeito Ricardo Nunes, por sua vez, tem uma vantagem maior nessas projeções de segundo turno, mas eu não acredito que também seria uma eleição simples. É uma eleição que tende a ficar muito polarizada. O presidente Lula está aguardando o momento correto para entrar na campanha, ele está em dúvida se expõe mais no primeiro turno ou se guarda a energia. Ele já não vai vir nesse final de semana, Exato. Ele vai estar no outro sábado, que já é uma campanha mais discreta. Exato, mas no segundo turno certamente ele estará presente aqui. Porque é preciso que o Boulos esteja. Exatamente, uma campanha nacional, caso o Boulos esteja. Mas eu vejo um cenário para o segundo turno bastante renhido, qualquer que seja o adversário. Na minha avaliação, Boulos tem uma chance maior de estar lá por ele ter esse mercado de votos à sua disposição para conquistar na última semana. Mas qualquer que seja esse cenário, vai ser uma disputa bastante apertada, não será uma eleição tranquila no segundo turno. E o campo da direita vai se organizar também, Denise, porque o Marçal, é bom a gente aplicar um pouco de filtro nas declarações dele. Ele mesmo assume que a campanha eleitoral é um vale-tudo, é um período de guerra. E depois que terminar a campanha, ele vai compor. Então, eu tenho a impressão que qualquer que seja o representante da direita no segundo turno, haverá uma composição entre esses atores para impedir que exista uma vitória da esquerda na capital. E isso é o que está acontecendo na última semana do primeiro turno. Você veria, por exemplo, Nunes apoiando e Tarcísio apoiando uma candidatura de Pablo Marçal, Marçal dizendo que vai colocar Nunes na cadeia, já chamou o governador de Goiabinha. Não, o envolvimento pessoal desses personagens, caso o Marçal vá para o segundo turno, eu acho que é improvável, tanto do governador Tarcísio quanto do prefeito Ricardo Nunes. Mas ele pode liberar os eleitores. Para o Pablo Marçal interessa muito mais esse movimento de capturar o eleitorado. Ele não sei se ele vai buscar, como ele faz um discurso antissistema, não sei nem se ele vai buscar o apoio do Ricardo Nunes, mas ele quer o eleitor do Ricardo Nunes. Então, eu acredito que passada essa régua do primeiro turno, tanto os eleitores do campo da direita e da esquerda vão começar a fazer cálculos mais práticos, né? Se existe uma rejeição maior ao Boulos, o eleitor de direita vai se organizar no outro candidato. Se a rejeição é maior contra o candidato da direita, do centro para a direita, o eleitor de esquerda vai conquistar um pouco desse espaço do centro.
São Paulo sempre tem eleições bastante equilibradas. Não é incomum a gente chegar na reta final do primeiro turno com 3 candidatos competitivos. Aliás, é a regra desde 92, quando nós temos o segundo turno em São Paulo, só uma vez que nós chegamos na véspera do primeiro turno sabendo quem iria para o segundo turno. Outras 5 ocasiões, nós chegamos na última semana com 3 candidatos disputando. Agora pode ter voto útil dos dois lados, ou de direita ou de esquerda, antes do segundo turno, para definir o primeiro turno. Esse é o movimento, acho que mais importante que o prefeito Ricardo Nunes pretende fazer nessa última semana. Aliado ao governador Tarcísio de Freitas, que já tem batido nessa tecla, eles vão tentar uma movimentação no programa de TV e no debate para mostrar que a candidatura de Nunes ela é mais forte no segundo turno contra Guilherme Boulos. E tentar capturar o eleitor que está encantado pelas ideias do Pablo Marçal num voto mais pragmático de reta final, dizer assim, o Pablo é meu candidato, mas ele pode perder para o Boulos no segundo turno. Como eu não quero correr esse risco, eu vou dar um voto útil para o Nunes. Para encerrarmos, o Boulos é difícil ele ter esse tipo de discurso como Lula teve anti-Bolsonaro, né, que conseguiu uma adesão maior para derrotar Bolsonaro, que foi isso que acabou assegurando a vitória do presidente Lula. É bom dizer assim, ele não conseguiu isso no primeiro turno. O segundo turno é uma outra eleição. Então, a gente pode ter aqui uma reprodução desse cenário que aconteceu em 22, caso o candidato, por exemplo, Pablo Marçal, se ele for o segundo turno, que como ele é um pouco mais da direita, mais radical, ele pode suscitar algum tipo de movimento também anti-Pablo Marçal, e aí unificar um pouco o campo, até do centro para a esquerda, em favor do Boulos. Já com o Ricardo Nunes é muito improvável, porque ele é um candidato de centro, de histórico de centro. Então, aí seria mais uma coalizão contra o Guilherme Boulos. Mas a reprodução do cenário de 22 aqui está muito improvável. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Obrigada. Obrigado, Denise. Boa noite. Obrigado. Com vocês.